Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vivo, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Eu que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico. As criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu enxovalhos. Nunca foi senão príncipes. Todos eles, príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não pecado, mas uma infâmia, que me contasse não uma violência, mas uma covardia. Não. São todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vivo? Ah, príncipes, meus irmãos, ai, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos? Mas ridículos. E eu que tenho sido ridículo, sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Esse é o poema Em Linha Reta, de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. É arte, é cultura, é Maricá. Apresenta a arte, a sensação, a inspiração e as experimentações de dois grandes artistas do nosso município. E neste momento estamos com Nivaldo Costa. Nivaldo Costa tem se consagrado ao longo dos anos, há alguns anos, uns 27 anos também, como grande intérprete do nosso mestre poético Fernando Pessoa, com um estudo meticuloso da interpretação dessa obra maravilhosa. Então, Nivaldo é ator, diretor, autor, também é produtor em espetáculos importantes da cena nacional, tais como O Navio Negreiro, O Índio Oculto, A Dança dos Signos. Também participou de produção musical em parceria com os artistas Oswaldo Montenegro, Jardim Macalé,
Hildon, Golden Boys, Jorge Versilo, desenvolveu projetos como o Rio Samba Show e também atuou como jornalista, escreveu para jornais e apresentou programas de rádio. Como ator, como eu falei, é hoje um dos mais festejados intérpretes da poesia teatral de Fernando Pessoa. Através do espetáculo Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa, ele conquista crescente notoriedade, tanto no país como também no exterior. Nivaldo Costa, assim como Everaldo Rocha, veio aqui para mostrar também a sua busca, a sua luta, na sua história, uma busca para alcançar os seus sonhos e o seu ideal. Boa noite, Nivaldo. É um prazer enorme, mas é um prazer enorme mesmo também tê-lo aqui conosco. Boa noite, Simone. O prazer é realmente meu estar aqui e participando com vocês dessa entrevista para contar um pouco da nossa história. É um pouco, né? Porque é muito grande. Nivaldo, fale um pouco assim de onde você estudou, de como que você descobriu esse seu lado artístico, como que você iniciou, como surgiu o artista? Digamos que o artista surgiu na infância, realmente. Aos 7, 8 anos de idade, eu fui já convidado a subir num palco e me expressar através da poesia, desde então, e ali começava o artista. Na escola, as professoras me chamavam sempre e eu estava ali a interpretar poemas de Rui Barbosa, de Castro Alves, Olavo Bilac. Sempre grandes nomes, né? Já naquele momento você se destacou, não é isso? De tal forma que a professora começou a mandar que eu me apresentasse também em outras festas promovidas por outras turmas e fiquei até bem conhecido no colégio, né? Solicitado por essas professoras depois. Mas em que fase da sua vida que surgiu o homem da comunicação? Também foi assim muito cedo? Também foi precoce? Porque aí nessa... Eu diria que foi muito cedo, mas já aos 14 anos de idade, quando a minha família, que morava em Salvador até os meus 10 anos de idade, transferiu-se para o Rio de Janeiro. Aconteceram uma série de coisas, envolvimentos artísticos também que eu tive, mas aos 14 anos eu tive que voltar a Salvador para viver um ano naquela cidade mais uma vez, porque a minha família entrou numa situação financeira um pouco difícil, não podia me manter no Rio de Janeiro. E aí, voltando a morar com a minha avó, eu descobri um serviço de alto-falantes bem perto de casa. Fiquei encantado com aquele trabalho, com aquele movimento e me ofereci para ser um locutor. Acabei sendo o primeiro locutor mirim do serviço de alto-falantes, a Voz do Progresso. Olha! Lá no bairro da Liberdade, em Salvador. E também você participou como cantor mirim, né? Em alguns momentos. Exato. Cantor mirim, logo que vim para o Rio de Janeiro, aos 10 anos. Mas antes, um pouco, eu tinha me apresentado em Salvador, numa emissora de rádio, chamada Rádio Sociedade da Bahia, muito conhecida, dos diários associados. E nesse período havia um produtor e locutor e professor, uma pessoa de muito destaque na cultura de Salvador, que era o professor Adroaldo Ribeiro Costa. Uhum. Então, me convidou a me apresentar num programa chamado A Hora da Criança. Fiz algumas apresentações, mas continuei realmente esse trabalho. Foi no Rio de Janeiro, já aos 10 para 11 anos, quando fui me apresentar na Rádio Vera Cruz do Rio de Janeiro, no programa Astros Mirins na Passarela, dirigido por Tecla Soares. Vê-se que você realmente gostava do meio artístico. Todos os momentos você estava procurando um cantinho para entrar, estava buscando realmente saber onde você iria se encontrar melhor, né? Porque, pelo jeito, ainda estava muito... Sim, tateando e indo para vários lugares, mas eu queria me expressar artisticamente. Eu
Na minha casa tinha toda, lá em Salvador ainda, tinha todo esse ambiente propício, porque era uma casa que ligava o rádio às 7 horas da manhã e desligava às 10 horas da noite, tocando músicas de todos os lugares do mundo, e que passava ali, era uma salada em Salvador, no rádio de Salvador, e aquilo me empolgava, eu queria ser um artista de rádio, teatro foi mais tarde, mas naquele momento eu queria ser um artista de rádio. Mas e os jornais? Como é que foi os jornais? Os jornais aconteceu já ali por 12 anos, quando eu ingressei... 12 anos de idade? 12 anos de idade. Eu ingressei no antigo ginásio, curso ginasial, que hoje seriam as últimas séries do primeiro grau. Sim, sim, Hoje em dia está um pouco... Quarta, quinta série do ginásio que tinha, isso. E depois passava... Era ali o ginásio... do primário e depois passava para o ginásio. Para o ginásio. Eu estava ingressando no ginásio com 12 anos e no meu colégio um professor muito entusiasmado começou a criar eventos paralelos assim na escola, atividades extracurriculares que nos levavam a isso. E ele então criou um jornal chamado O Calhambeque, e era um jornal de mural, que colocávamos nos murais da escola e tudo. Eu fiquei no Calhambeque há algum tempo, mas esse jornal era feito com os alunos que já estavam em séries mais adiantadas. E eles me olhavam assim um pouco... esse cara ainda não escreve bem, ou qualquer coisa parecida. Eu fiquei um pouco aborrecido, saí e fundei o meu jornal, que era o Jornal Administrativo da Voz Estudantil, o JAV. E aí o JAV acabou ganhando a preferência ali do colegiado durante muito tempo. E superou o Calhambeque. Acabou superando o Calhambeque, porque era mais vivo, eu me esforçava, e a minha equipe realmente era uma equipe muito boa, ali na primeira série ginasial. Meu Deus! Mas você teve mestres também importantes que te ensinaram jornalismo, não? Sim, mais tarde eu estudei. Mais tarde? Quanto que é esse mais tarde? Mais tarde, final da adolescência já. Aí eu fiz um curso já com 17 ou 18 anos. Mais tarde, desde 16, 17 anos. Né? Fiz um curso que era reputado como um dos melhores cursos de jornalismo do Brasil, que era o curso da Assis Chateaubriand. E com esse nome, né? Eu tinha a possibilidade de conviver com grandes nomes do jornalismo e da literatura no Brasil, que davam aulas no curso, né? Era um curso de 1 ano apenas, mas que muito forte, muito interessante naquela época. Muito conteúdo, muito conteúdo e muito procurado pelas pessoas que realmente queriam fazer o verdadeiro jornalismo. Dali, desse curso, eu fui fazer um estágio num jornal carioca chamado Luta Democrática. E durante algum tempo fui estagiário da Luta. Depois passei algum tempo furtivo na Última Hora também como estagiário. Depois o jornalismo não foi uma coisa tão seguida na minha vida, porque o teatro já me absorvia mais. Mesmo assim, eu trabalhei, eu fui editor de um jornal no interior do estado do Rio de Janeiro, já mais tarde, já adulto, que era o jornal O Independente, da cidade de Itaboraí. Fui também crítico de teatro no jornal A Voz dos clubes, e também fui editor e crítico no jornal Papo Teatral, que era um segmento voltado ali para as pessoas do teatro mesmo, os trabalhadores do teatro. Um jornal muito conhecido no Rio de Janeiro. E depois a rádio começou a me atrair. Fui para a Rádio Continental do Rio de Janeiro. Lá eu comandei a programação dos sábados, que era um Sábado Total, um programa chamado Sábado Total. Depois o programa Nivaldo Costa também, na Rádio Continental. Aí você já estava poderoso, já estava com o programa. Aí já foi a caminhada mesmo, né? Mas no rádio sempre foi isso, e também trabalhei no rádio da cidade de
Porto Seguro. Desculpa, em Porto Seguro, em Salvador. Em Salvador não, na Bahia. Na Bahia. No interior da Bahia. E lá eu fiz a RDD, a Rádio Difusora do Descobrimento. Trabalhei nessa rádio. Ai, que bacana. E depois outras coisas, outras áreas foram me absorvendo e me distanciei um pouco do Só rádio. que antes da gente entrar nessas outras áreas, né, que aí nós vamos falar do teatro propriamente dito, nós vamos ver um pouquinho de Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. Vamos lá? Ok. Quem me dera que eu fosse o pó da estrada e que os pés dos pobres me estivessem pisando. Quem me dera que eu fosse os rios que correm e que as lavadeiras estivessem à minha beira. Quem me dera que eu fosse os choupos à margem dos rios e que só tivesse o céu por cima e a água por baixo. Quem me dera que eu fosse o burro do moleiro e que ele me batesse e que me estimasse. Antes isso do que ser aquele que atravessa a vida olhando para trás de si e sentindo pena. Esse é o poema Quem me dera que eu fosse o pó da estrada, de Alberto Caeiro. Que coisa bonita, que sensibilidade, quanta profundidade. Bom, Nivaldo foi cantor, escreveu poemas, trabalhou, como vocês viram, radialista, trabalhou em jornal, mas ele se encantou mesmo. Foi pelo teatro, Nivaldo? Foi o teatro que te encantou mais? E como que você iniciou, então, no teatro? Então, ainda no período de infância, eu tinha sido convidado para trabalhar numa peça que era a Vida de São Francisco de Assis. Ali, 8, 9, 10 anos, não me lembro exatamente. E quando comecei a ensaiar, na verdade era um outro menino que era o preferido pela diretora do espetáculo. E esse menino começou a frequentar mais os ensaios do que eu, porque a professora, que era uma professora, não me preteria de uma forma ou de outra. Só que o menino ficou doente uma semana antes da estreia. E ela me procurou e disse se eu sabia ainda o texto do espetáculo, né? Eu sabia tudo, tinha decorado o texto. E eu disse para ela, olha, mas não basta decorar o texto, eu tenho que criar um personagem. Tudo. E ela achou aquilo interessante e disse, olha, você vai fazer então o São Francisco. Mas, infelizmente, eu acabei nem fazendo essa peça, porque aí me preparei mais uma semana correndo e quando chegou na estreia, o menino ficou bom e assumiu o papel. Ai, meu Deus do céu. Mas isso foi bem na infância. E isso depois foi bem na infância. E na adolescência. Aí depois, quando a minha família se transfere para o Rio de Janeiro, porque entre 10 e 15 anos de idade eu tive várias idas e vindas para Salvador. A minha família morava originalmente em São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão. Minha mãe, uma funcionária pública, mas que não tinha grandes poderes financeiros e cuidava da família com muita dificuldade. Então, nesses momentos, eu tinha que ir. Nos momentos de dificuldade, minha família voltava a Salvador para que os meus avós dessem a sustentação. Então, foi idas e vindas que, de uma forma, me prejudicou e, de outra forma, me enriqueceu bastante. Sim. Voltando ao Rio de Janeiro, numa dessas voltas, eu já estava morando em Ipanema. Minha mãe transferiu-se, conseguiu conhecer um senhor que casou-se novamente com ela e nós fomos morar em Ipanema.
e muito perto do Teatro Ipanema. Olha o perigo. Esse foi o grande perigo, porque eu passei um dia na frente do teatro e fiquei encantado. Eu disse, meu Deus, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero Parece uma conhecer. criança em frente ao parque de Ao diversão. parque de diversão, mas totalmente, né, deslumbrado com tudo aquilo. E estava passando uma peça que eu não poderia assistir, porque era proibida até 18 anos, mas com a amizade que eu fiz com o porteiro, eu consegui entrar de qualquer jeito. Já era íntimo do porteiro, Já nessa era, altura. já procurei ali me enturmar com o pessoal do teatro e fui assistir a peça. Depois teve um curso que o diretor Rubens Corrêa, que era proprietário do teatro, resolveu dar, e eu tentei me ingressar nesse curso e não consegui também, por um outro motivo qualquer. Aí o que aconteceu? Eu fiquei como ouvinte desse curso. Passei a ser o ouvinte, não podia interferir, fazer as cenas, mas escutava tudo. E depois que terminou o curso, eu já estava tão turmado com a turma do teatro que eu continuei lá. E os espetáculos profissionais estavam sendo ensaiados e eu fui ficando ali e tentando aprender mesmo. Me tornei um rato de teatro, rato de coxias. Eu ia falar isso. Né? E minha mãe achava que eu estava na praia quando eu subia, porque a praia era muito perto. Só que eu não ia para a praia, eu estava dentro do teatro. Nunca reparou que você voltava tão branquinho? Branquinho, quando, isso não que... tinha nem um tonzinho, não. Exatamente, ela dizia, mas aí você vai para a praia e fica assim e tal, mas não sabia. E depois ela ficou um pouco preocupada, porque diziam que o ambiente teatral era um pouco perverso ou perigoso, e ela tinha essa ideia, né? E numa época tinha um perigosa, de um modo grande, geral, né? também. Pelo meio artístico. Exatamente, que a sociedade estava descobrindo coisas ainda. Então mas fui ficando ali no Teatro Ipanema até um dia em que o Rubens Corrêa, ao montar um espetáculo, ele resolveu me dar uma função. Olha, que maravilha! E qual foi a sua função, Nivaldo? A função foi apagar a luz de coxia quando começava o espetáculo e acender novamente quando o espetáculo terminava, para os atores voltarem para as coxias com a luz. Você não se sentiu decepcionado? Não. Frustrado? Não. Quanto tempo que você ficou acendendo? Pois é, Simone, eu me senti, foi orgulhoso de fazer aquilo num espetáculo onde tinha o quê? José Wilker em cena, onde Sebastião Vasconcelos, onde tinha os grandes atores ali. É verdade. E eu disse, meu Deus, que bom que eles descobriram essa minha faceta e eu estou aqui fazendo parte da equipe. E aquela responsabilidade de ir para o teatro naquela hora certa e participar do espetáculo, porque eu me achava um participante, e também era incluído por toda a equipe, era abraçado por toda a equipe, as pessoas já me conheciam, e isso me fez muito feliz. Dali, eu, então, continuei meus estudos de teatro, estudei também com o Edgar de Moura, numa academia de teatro que ele manteve no centro da cidade, e depois montamos o Navio Negreiro sob direção de Edgar de Moura. Eu participei do coro de espetáculos de sucesso na época, como O Último Carro, Gota d'Água. Eu não era escolhido como o ator, nem o coadjuvante, mas pelo menos no coro eu estava lá. E achava bacana porque eu ia ganhando experiências com aquilo tudo. Até que alguns meses depois, eu já estava sendo chamado para participar do circuito alternativo do teatro carioca. E naquele momento, nos anos 70, onde os grupos teatrais, aliás, o único meio de um jovem aparecer no teatro e mostrar o seu trabalho através desses grupos que iam formando. E era um mercado paralelo mesmo, alternativo, de produções difíceis, baratas, mas nós estávamos lá fazendo. Às vezes uma peça demorava 8 meses para ser ensaiada, mas o prazer de ensaiar nos levava aquilo. E eu fui ficando aí nesse período até 4 anos mais ou menos,
até que comecei a produzir espetáculos. Nivaldo, você nasceu em Salvador, foi para o Rio, voltou para Salvador. Vemos aí nessa época um aspecto assim itinerante, um aspecto mambembe, um aspecto de levar assim o seu de mostrar as coisas que estamos vendo hoje no seu trabalho com o espetáculo Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. A gente sente isto aí, essa beleza, essa dignidade de levar esse conhecimento, a poesia, a magia, sabe, de Fernando Pessoa para os outros lugares. Isso é muito bonito. Fale um pouco aí dessa sua natureza mambembe. Então, eu acho que realmente eu já tinha a natureza de ser um artista, não necessariamente mambembe, mas um pesquisador da arte. O que me fez me afastar um pouco do teatro carioca em determinado momento é que eu percebi que as pessoas estavam com maior interesse em se comercializar suas imagens e ir para a TV rapidamente, coisas desse tipo, enquanto que eu queria ser um pesquisador. E eu queria me aprofundar na pesquisa do teatro, que é uma coisa muito especial, é um espaço muito especial. E aí, como eu comecei no teatro fazendo todas as funções, porque depois de ser um acendedor e apagador de luz, eu fui fazendo outras funções técnicas e artísticas. De repente, eu tinha um conhecimento vasto do que seria uma apresentação teatral. E isso foi acontecendo de forma natural, até que essa vontade também de levar essa cultura, aquilo que eu aprendia, e também de colher experiências de outras pessoas em outras cidades, fez com que eu viajasse pelo Brasil. Eu acho que, se eu não fosse um artista, talvez eu fosse um grande profissional de turismo também, porque eu gosto muito da área, eu gosto muito de estar em lugares assim diferentes, e fui fazendo aquele trabalho viajando para cidades, como o Navio Negreiros, por exemplo. Foi o primeiro espetáculo que eu viajei realmente e fui a todas, são 96 municípios no Rio de Janeiro, mas talvez eu tenha ido a uns 80 municípios e lugares no Rio de Janeiro com o Navio Negreiros, ainda nos anos 70. E me apresentava nos espaços mais diversos. Aquilo tudo ia me dando uma cancha e que me ajudaram como ator e como produtor que fui. E fale um pouco assim, Mário Lago e Dercy Gonçalves. Qual foi a influência deles dois na sua vida aí? Que prazer falar desses dois, né? Eu fico um pouco tocado de emoção, porque com o Mário Lago, eu fui amigo, e sou ainda muito amigo, do filho, o Mário Lago Filho, né? Porque estudávamos juntos na adolescência, e eu tinha um outro irmão também, que fazíamos ali um trio, e éramos muito ligados. Um outro irmão do Mário Lago. Máriozinho, filho do Mário Lago, que era o Luiz Carlos Lago, o Cacalo. Esse infelizmente faleceu. Mas o Máriozinho está vivo, de vez em quando fala comigo. E Mário, nós queríamos também, naquele momento, todos queriam vencer artisticamente, de alguma forma, ou no jornalismo, que também nós amávamos. Era um amor comum entre nós, o jornalismo. E eu estava, através deles, dos filhos, eu conheci o Mário Lago, o grande Mário Lago. Patrimônio, não é? E no dia em que conheci o Mário, ele me deu ele fez a declaratória, quer dizer, ele fez escreveu num livro que ele estava lançando, foi o livro Chico Nunes das Alagoas, se não me engano, em 1978. E aí eu fui ao lançamento e ele escreveu uma coisa que me tocou a vida inteira. Eu disse, não sei, não me lembro exatamente o que foi, eu sei que ficou o sentimento. Quando ele escreveu aquilo, eu disse, como ele pôde perceber isso em mim e colocar aqui no livro, né? Eu não o conhecia até então.
E depois daí passei a ter uma admiração muito grande. Fui ver a obra do Mário Lago, fui ler, fui ver o que ele tinha feito na música popular e fui ficando muito feliz com tudo aquilo e amigo da família. E em alguns momentos ele foi assim uma das maiores referências. Com a Dercy Gonçalves aconteceu. Eu, admirador de Dercy desde criança, sempre via a Dercy como uma grande comediante do Brasil e tudo. E já adulto, eu percebi, eu tive um segundo encontro com Dercy, esse mais próximo, e eu trabalhava em determinado momento no hospital público no Rio de Janeiro como uma espécie de assessor de imprensa. Eu ia falar. Eu falei assim, então teve um momento na sua vida que você estava distante disso tudo. Sim. Não, estava no hospital, mas trabalhando como assessor de imprensa. Ou seja, não era exatamente o assessor, porque oficialmente não era, mas o diretor do hospital, eu era um agente administrativo, ingressei no serviço público assim, e fiz um concurso público e fui trabalhar no Hospital dos Servidores do Estado. Em determinado momento, um diretor assumiu. Ele disse, Valdo, faça um trabalho aqui, que ele já sabia da minha lida no jornalismo e tudo. E eu fiz uma assessoria de imprensa informal e depois também passei a ser o chefe de um setor de atividades culturais dentro do Hospital dos Servidores. Isso coincidiu com o aniversário de 50 anos do Hospital dos Servidores. E aí ele nos encomendou a todos que trabalhavam na área a fazer uma grande festa para o hospital e nós fomos preparando. Uma das coisas que eu idealizei e executei foi realmente uma sequência de palestras, de apresentações pequenas para falar de aspectos da arte brasileira, da música brasileira, do teatro, da história da televisão e tudo, e sempre ia chamando uma pessoa do meio para falar, para fazer essas palestras. Uma dessas foi Dercy Gonçalves. E quando Dercy aceitou logo, porque tinha sido a madrinha do Hospital dos Servidores, lá na fundação, e Dercy ficou tão entusiasmada, se prontificou e fez um espetáculo lá muito bonito. E nesse espetáculo eu peguei uma pergunta do público, assim, que na hora me dizia, Nivaldo, pergunta isso a ela. Então eu fiz uma pergunta para a Dercy que foi muito interessante e o público caiu na risada, na gargalhada, muito mais ainda com a resposta que ela deu. Imaginei, né? Logo. Então, o que acontece? Mas ela achou que eu também fui espirituoso ao fazer a pergunta e no final ela me convidou a participar das comemorações, na época era dos 90 anos de Dercy Gonçalves. E aí eu fui e participei, fizemos alguns espetáculos aí em alguns lugares que foram muito interessantes. Dercy tornou-se minha amiga e falava muito dessa primeira fase da carreira dela, onde ela foi uma das primeiras artistas mambembes do país, percorria todo o território nacional. Aliás, o Mário Lago também, porque participou de companhias importantes naquela época, e todos eles conversavam sobre isso comigo, e foi fortalecendo em mim a vontade também de mostrar a minha arte pelo Brasil. E isso coincidiu com o fato de, anos depois, eu conhecer a obra de Fernando Pessoa e achar que... Antes da gente entrar no Fernando Pessoa, vamos entrar agora, mas antes disso, vamos ver mais um pouquinho de Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. Vamos lá? Vamos. Que prazer não cumprir um dever! Ter um livro para ler e não fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doura-se literatura, o rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa, a brisa, essa de tão naturalmente matinal como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada
e coisa nenhuma. Quanto é melhor quando há bruma. Esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música e o sol. O sol que peca só quando, em vez de criar, seca. Mas que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças. Nem consta que tivesse biblioteca. Esse é o poema Liberdade, de Fernando Pessoa. Através desse espetáculo, Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. Nivaldo alcançou e tem alcançado ainda mais uma notoriedade no Brasil e até mesmo em Portugal, onde tem um fã-clube. Mas, Nivaldo, como é que começou? Quando, já sei, foi em 94, mas como que começou esse interesse, essa paixão por Fernando Pessoa? Então, nos anos 80, no final dos anos 70 ainda, eu parei de trabalhar como ator. Tive um acidente de carro que levou um pouco da minha visão, não podia dirigir mais, essa coisa toda. E eu tive a solidariedade dos amigos todos, os atores que trabalhavam no meu grupo. Nessa época eu estava muito ligado a uma academia de teatro que o Jaime Barcelos mantinha no Rio de Janeiro. Então, o Jaime Barcelos, talvez em 1976, se não me engano, eu fiz o curso de extensão de atores com ele também. Eu estava sempre fazendo um cursinho, outro, principalmente quando via que... Sempre estudando. Sempre estudando, tanto nos livros quanto na prática, porque eu queria realmente evoluir assim. E com grandes personalidades do teatro. Sim. Quando vi a possibilidade de estudar com Jaime Barcelos, também adorei, um dos grandes atores do Brasil. E lá o Jaime tinha uma equipe também extraordinária. Eu aprendi, por exemplo, dicção com Sueli Ribas, uma das grandes profissionais de dicção no Brasil, laboratório teatral com Maria Vorris, isso tudo no Jaime Barcelos, expressão corporal com Jorge Palma, aprendi mímica, um pouco de mímica também com Luiz de Lima, na literatura teatral também. Quer dizer, foi muito bom aquele curso ali. E, no final, acontece o acidente e eu tinha sido convidado para fazer uma peça, a remontagem de Um Grito Parado no Ar, do Guarnieri. E era o personagem principal, o Augusto. E eu estava muito empolgado. Uma peça de enorme sucesso. Todo o grupo estava muito entusiasmado com aquele trabalho, mas, infelizmente, aconteceu o acidente, eu não pude fazer. E as pessoas ficavam, Nivaldo, mas você não pode sair? Eu disse, claro que eu não quero sair do teatro. Mas eu não podia subir a um palco porque não tinha mais o equilíbrio, a visão geral de cena e tudo, porque tinha perdido uma visão recentemente. E aquilo me dificultou. Eu disse, olha, alguém me disse assim, Nivaldo, então seja o produtor do novo trabalho. Dê um jeito para ser o produtor executivo. Eu seria o produtor executivo. Mas quem patrocinaria um bando de jovens ali e tudo mais? Porque teria que ter alguém para bancar a peça. E tentamos de um lado e de outro, não conseguimos. Até que eu disse assim, poxa, eu não tenho dinheiro, mas vamos buscar isso de uma forma ou de outra. E, juntamente com um outro colega, vamos assumir tudo e nem que seja pedir alguém para fazer o figurino, vamos fazer isso aí. E foi isso em relação já ao espetáculo Computador Computa, do Milor Fernandes. E esse espetáculo nós estreamos no Rio de Janeiro
e fizemos Niterói na época, me lembro, era o Teatro Leopoldo Frois. Lembro. Um teatro muito conhecido e importante em Niterói. Fizemos e a peça sempre com muito sucesso. A revista Amiga estampou em matéria central para falar do grupo e da peça, né? Porque fizemos uma recriação do texto fantástico de Bilor Fernandes para esse espetáculo e abrimos o espetáculo para 12 atores. Então, ali tinha 12 atores, tinha 6 ou 8 técnicos e pessoal de apoio. Era uma equipe enorme e que depois ficou muito difícil. Resultado, depois de algum tempo, eu tinha uma dívida enorme. Eu não sabia como pagar aquela dívida, tinha que parar a peça, não dava para continuar. E aí veio uma depressão, e o que eu vou fazer da vida? Foi quando alguém, sempre um anjo que chega Sim, assim, né? Sempre tem um alguém, né? Alguém, e disse, vá trabalhar com música, que flui mais, e que você pode até tirar algum para o seu sustento. E aí eu disse, poxa, mas eu tenho uns amigos músicos muito bons que estão começando e tudo. E comecei a procurar esses amigos, e o que os amigos novos artistas queriam era realmente alguém que produzisse o trabalho deles, porque também eles não tinham como chegar nos grandes produtores. E aí eu passei então a produzir música por bastante tempo aqui. Mas e o Fernando Pessoa? Sim, aí desculpem, eu entrei na seara da música. É porque tanta, né? Tantos foram caminhos assim, muitos caminhos que eu Deus. percorri. Mas o Fernando Pessoa foi quando aí eu passei 15 anos trabalhando com música quase que exclusivamente, trabalhei com grandes artistas. Peraí, você passou 15 anos trabalhando com música e só foi se dedicar mesmo a Fernando Pessoa em 94. Em 94. Essa é a história que luta, realmente muita luta, muita superação. Sim. Cada momento, vamos lá, aí você passou seus anos todos com a música. Aí vem com a música, artistas, a maioria deles que começaram através do meu trabalho, eu dei os primeiros encaminhamentos, até que o cara fazia sucesso e já procurava outros caminhos, eu ia ficando um pouco para trás, mas enfim, era válido e isso acontecia. Eu fui trabalhando com pessoas muito interessantes, outros que eu resgatei a carreira de alguma forma, ou contribuí para o resgate da carreira, como é o caso do Golden Boys, fantásticos Golden Boys, Sim. Que já super sucesso no Brasil, tiveram o carinho comigo de trabalhar comigo, um produtor novo e que não tinha ainda grande peso, e nós fizemos alguns espetáculos que marcaram a volta dos Golden Boys depois de 12 anos que eles estavam afastados da carreira artística. Isso nos anos 80. E aí foi um grande espetáculo de volta. Golden Boys estão até aí, graças a Deus. E vários outros artistas que eu trabalhei. Mas Fernando Pessoa acontece em 1991, quando eu, achando ali que, parar com música, até porque estava muito desgastado com as relações na música e tudo, e disse, vou voltar para o teatro. Mas não sabia como, eu tinha que ir pesquisando a coisa. Esse ensaio, digamos assim, aconteceu quando eu conheci a produção da peça Bailei na Curva, que estava fazendo muito sucesso em Porto Alegre, dirigida pelo Júlio Conte. E aí eles queriam vir para o Rio, não tinha uma produção no Rio e tudo. E aí eu e o Ricardo Passos, que era meu sócio na época, nós possibilitamos essa vinda do grupo Do Jeito Que Dá. Do Jeito Que Dá? E que veio para o Rio, ganhou o troféu Mambembe. Olha, tá vendo? Com o espetáculo Bailei na Curva, e foi convidado logo depois a representar o Brasil no FITEI, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, lá em Portugal. E esse grupo foi. Eu, infelizmente, não viajei
porque a minha condição de funcionário público não me permitia viajar. Eu pedi até licença a meus superiores, mas eles disseram, não, você aqui é um agente administrativo. E aí não pude viajar, enfim. Nivaldo, mais um pouquinho de Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. Não digas nada. Supor o que dirá a tua boca velada é ouvi-lo já. É ouvi-lo melhor do que o dirias. O que és não vem à flor das frases, nem dos dias. És melhor do que tu. Não digas nada. Sê. Graça do corpo nu, que invisível se vê. Poema Não Digas Nada, de Fernando Pessoa. Uma maravilha, não é mesmo? Então, Nivaldo, se você tivesse se encantado com o Fernando Pessoa em Portugal... Não, e aí acontece que eu volto para o Brasil, desculpem fazer esse rodeio, mas é que tudo isso foi que me levou a Fernando Pessoa. Mas é que eu já estava assim, ele foi para Portugal, e tudo isso me levou a Fernando Pessoa. Essas decepções, digamos assim, pequenas decepções, me faziam voltar. Não, eu tenho que fazer um trabalho, mas é como ator e tudo mais. E Rubens, o próprio Rubens, estava... Correia, né, do Teatro Ipanema, estava fazendo um curso... Do Teatro Ipanema, vamos para acender a luz. Isso. Mas ele aí fazia um novo curso, mas não mais no Teatro Ipanema. Ele fazia lá em Botafogo, num teatro pequeno, que não me lembro o nome, um curso para jovens atores e tudo. Eu disse, olha, eu vou embarcar nessa novamente para reabilitar a minha condição e tudo. E quando fiz o curso, daí decorreu, eu percebi logo que eu não tinha muita dificuldade de voltar a uma boa forma e tudo. Passado algum tempo, encontrei com Rubens na Visconde de Pirajá, em Ipanema, e ele me disse, está faltando isso aqui para a sua carreira. Ele percebia que ao longo de tantos anos no teatro eu não tinha marcado uma personalidade, uma coisa que dissesse, isso é Nivaldo Costa. E ele, muito inteligente e sensível, disse, está faltando isso. E sacou do bolso imediatamente um poema do Fernando Pessoa, que eu, quando li ali, fiquei chapado. Eu disse, meu Deus, era tudo, Simone, que eu queria dizer naquele momento. Era o poema em linha reta. Ai, poema em linha reta. Fantástico, fantástico. Muito. E aí eu disse, caramba, eu preciso realmente, e ainda mais o conselho do Rubens Correia para que eu faça um trabalho assim. Eu passei a pesquisar Fernando Pessoa. Conhecê-lo mais exaustivamente. Quanto mais informações eu tinha, também me levava a um objetivo diferente, que era o de sintetizar a obra de Fernando Pessoa num espetáculo de 1 hora de duração, que é a média dos espetáculos teatrais. Era um grande desafio, não só pelos heterônimos todos, por esse universo tão vasto na obra de Fernando Pessoa, mas porque eu também me cobrava muito. Eu não queria entregar um espetáculo que ainda não estivesse completamente maduro, em condições de ser visto, e eu ficava sempre me cobrando. Eu fiz cerca de 6 ou 7 roteiros e achava que não estava bom e voltava. Quanto tempo que durou essa produção, essa roteirização? Digamos? Isso acabou durando 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos tentando fazer um roteiro para o espetáculo. Para que fosse o espetáculo, né? E que eu pudesse colocar ali muito das coisas mais significativas de Fernando Pessoa. Essa é a grande cilada, porque
o que não é significativo na obra de Fernando Pessoa? O que não é? Pois é, Não tá é? aí, uma boa pergunta. Mas eu acho que acabei colocando um espetáculo que mostra essa diversidade, na medida em que eu não me atrelei a um heterônimo, ou dois ou três, e dizendo assim, agora vou falar de Álvaro de Campos, ou agora vou falar de Ricardo Reis. Não existe isso no espetáculo. Eles vão aparecendo naturalmente. E o público que conhece Fernando Pessoa acaba se identificando com um ou outro desses heterônimos aqui e ali, ou então até com o próprio Fernando Pessoa, o autor, né? Então existe muito material ainda para ser explorado, ou seja, você pode criar vários outros espetáculos, porque na verdade você está com uma parcela pequena de poemas, de obras dele no seu espetáculo, porque é muita coisa que ele produziu, muita coisa bonita. Tem algumas pessoas da minha relação que me cobram bastante. Você não deixa Fernando Pessoa, não é possível, 27 anos, você não quer fazer outra coisa como ator e tudo. Eu quero, e até já fiz. Eu fiz o espetáculo Cândido, de Voltaire, participei, foi um grande sucesso. E eu quero ser convidado. Se me chamarem, eu vou e faço para qualquer coisa. Inclusive na televisão. Eu quero que me chamem, que eu vou fazer. Sim. Mas Fernando Pessoa, ele é hoje, digamos que o meu carro-chefe. É um espetáculo querido que eu preparei e que ele vai se transformando ao longo do tempo, ele vai amadurecendo junto comigo também, porque eu comecei ainda jovem e hoje já sou um velhinho, né? Mas, enfim, tudo isso vai acontecendo, eu vou crescendo junto com esse espetáculo. O espetáculo Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa estreou em 1994 e desde então tem alcançado um grande sucesso, um grande público. É a marca do poeta português sendo levado aos 4 cantos do país. Nivaldo Costa, até que ponto a arte faz parte da sua vida? Hoje eu não sei mais o que é arte e o que é Nivaldo Costa. Está tudo muito confuso aí. Eu não sei, eu às vezes acho que eu sou a própria arte. Olha, essa foi forte, mas exatamente era o meu pensamento de todo o seu relato, porque você já nasceu com a arte. Com certeza eu sou um filho da arte e tenho procurado ficar aí. Eu tenho uma certa preguiça de sair do seio da minha mãe. Fale um pouco sobre o modelo do espetáculo. Como que é esse modelo desse espetáculo? O roteiro do espetáculo foi feito para contar a história de um homem dos dias de hoje que eventualmente lê Fernando Pessoa, mas de tão influenciado pela obra do poeta, ele passa a se expressar como se fosse o Fernando Pessoa. E essa história se passa em bares. Seria a caminhada do personagem do Brasil, talvez até uma cidade portuguesa, ou talvez Lisboa, para encontrar a história de Fernando Pessoa. E nessa caminhada ele vai encontrando bares, ele vai conversando com pessoas, dialogando, ele vai adquirindo informações, mais cultura, ele vai também exalando cultura, mas tudo isso sob a ótica de Fernando Pessoa, baseado naquilo que escreveu Fernando Pessoa. Essa é a linha dramatúrgica do espetáculo. Uhum. Tecnicamente é muito simples, porque quando eu dizia que eu buscava um modelo que fosse minimalista, que mostrasse uma expressão muito simples do universo de Pessoa, então eu buscava a simplicidade no universo de Fernando Pessoa, embora aparentemente ele seja um poeta tão sofisticado, e realmente é sofisticado. Mas o simples é que é o valoroso dentro da obra de Fernando Pessoa. E eu tinha que encontrar esse caminho, fiz então esse espetáculo
que acompanha essa simplicidade, onde tem uma mesa, 2 cadeiras, um cabideiro vertical, onde troco ali elementos de figurino para mostrar a divisão com os personagens, e vou me movimentando nesse espaço cênico, chegando muito ao proscênio, falando. Quando é em teatros, ele tem uma estética, um jeito de me movimentar quando é em bares é outro jeito, mas o conteúdo do espetáculo, a força do espetáculo está em qualquer espaço que eu possa fazer. Está muito marcado nos figurinos, quando é o caso numa iluminação bem feita, na música que vem acompanhando uma trilha para esse espetáculo. Inclusive, como eu estou sempre modificando de alguma forma o espetáculo, agora, no final dessa pandemia e tudo, estou trazendo uma nova estética que vem marcada pelo acompanhamento ao vivo de 2 músicos fabulosos que eu conheci, o Anthony e o Bernardo, que tocando viola, pandeiro e violão faz uma trilha sensível e muito interessante do espetáculo ao longo de todo o tempo, desde o início até o fim. Eu também, nessa nova fase, abro um espaço para a conversa do Fernando Pessoa e do próprio Nivaldo Costa, já que eu visito várias cidades, com um artista local, com um artista que tenha alguma coisa a ver com Fernando Pessoa. Agora, recentemente, foi a cantora Vivi Serrano, que musicou um poema de Fernando Pessoa de forma extraordinária. Essa cantora que eu admiro tanto, que é Vivi Serrano. Vivi Serrano musicando poema de Fernando Pessoa, agregando mais valor, mais poesia a esse espetáculo. Vamos ver mais um pouquinho de Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. E assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Poema Para Ser Grande, Ser Inteiro, de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa. Uma maravilha, não é mesmo? Nivaldo, você considera esse prêmio Mestre de Cultura de Maricá, que foi otorgado pela Secretaria de Cultura de Maricá, pelo prêmio, né, da Lei Aldir Blanc, como um reconhecimento, um grande momento de sua vida artística aqui no nosso município? Com certeza. Esse prêmio veio do momento em que eu estava até desesperançoso com a maioria dos artistas, em que vê assim, o seu meio de trabalho cesseado, né? Não pode se apresentar aqui e ali, e de repente sou reconhecido não por esse espetáculo especificamente, mas pelo conjunto da minha obra, por coisas que tenho feito ao longo da vida, como ator e como agente cultural, né? Trabalhando no jornalismo, na música, na produção e na direção de espetáculos. Então, esse prêmio de Mestre da Cultura em Maricá me deixa muito honrado, realmente. Foi realmente, e teve uma contrapartida. O mestre não teve contrapartida. Vai ter um livro, né? Sim, já foi lançado? Apenas uma entrevista, um depoimento que eu dei a respeito. Também da sua vida? Também da vida, e mostrando um pouco sobre isso. E outros prêmios também dentro do município, também você alcançou, conquistou. O Claudinho Guimarães, Inciso 2. O Claudinho Guimarães
e o inciso 2, que era para coletivos, para grupos Exato. também. Então, realmente deu uma ajuda, né? A nossa lei Aldir Blanc, e no momento nós estamos todos agora com muita esperança em cima do projeto nacional Aldir Blanc. E, Nivaldo, que outros grandes momentos artísticos que você teve na sua carreira nesse Brasil todo? Foram momentos muito interessantes, mas uns 2 ou 3 realmente foram marcantes demais, né? Por exemplo, foi ter me apresentado numa comunidade indígena no interior da Bahia para uma plateia exclusivamente de índios. E aquilo, fazer Fernando Pessoa ali, me causava uma expectativa muito grande. E depois o resultado foi o melhor possível. Fiquei muito feliz. Onde foi essa comunidade indígena? Foi na região de Porto Seguro, com os índios Tapajós, que habitam até hoje ali, e os índios, por sinal, que receberam a Esquadra de Cabral no Brasil. Sei. Então, é perto do Monte Pascoal. Ai, que bacana, né? Então, foi assim também... Você chegou a caracterizar todo o espaço ou foi só mesmo você? Eu tive o convite de uma líder e fiquei um pouco apreensivo, mas ela me encorajou bastante e acabei indo à aldeia e fui muito bem recebido e eles ficaram encantados com o trabalho. Muito lindo. E o outro grande momento? Foi no interior de São Paulo, quando pela primeira vez eu consegui lotar um teatro com mais de 500 pessoas. E aquele dia foi um dia de muita emoção, porque eu percebia que o meu trabalho era capaz de trazer tantas pessoas ali com a mesma afinidade que eu, querendo celebrar a obra de Fernando Pessoa. Você se lembra onde e qual município? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Essa é a cidade de Ribeirão Preto. E vários outros lugares, por exemplo, em Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, quando eu fui... O espetáculo não foi selecionado para um grande festival que se realiza e eu consegui depois, estando na cidade, me colocar numa espécie de off-Broadway que acontece ali durante o festival, um circuito de bares que faz a apresentação de alguns espetáculos bem pequenos e alternativos. Mas a minha surpresa foi que no dia da estreia eu consegui lotação também esgotada nesses bares e as pessoas iam ao local de evento principal e depois iam assistir o meu espetáculo. Saíram todas e foram assistir o espetáculo de bares atraídas por Fernando Pessoa. Nivaldo, você tem algum sonho de fazer isto em Portugal? Sim, com certeza é um dos meus maiores sonhos, um dos maiores desejos é fazer isso em Portugal, na terra do mestre Pessoa, né? Eu tenho essa expectativa realmente muito grande. Imagina. Então, isso. Nivaldo, mais um pouquinho de Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. Vale a pena. Um dia, no restaurante, fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente ao missionário da cozinha que a preferia quente, que a dobrada e era a moda do Porto. Nunca se come fria. Impacientaram-se comigo. Nunca se pode ter razão. Bem num restaurante. Não comi, não pedi outra coisa. Paguei a conta
e vim passear para toda a rua. Quem sabe o que isto quer dizer? Eu não sei. E foi comigo. Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim, particular ou público, ou do vizinho. Sei muito bem que Brincarvos era o dono dele. E que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes, mas se eu pedi amor, por que é que me trouxeram dobrada à moda do Porto fria? Não é prato que se possa comer frio. Mas trouxeram o frio. Não me queixei, mas estava frio. Nunca se pode comer frio. Mas veio frio. Esse é o poema Dobrada à Moda do Porto, escrito pelo heterônimo de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. Magnífico. Então, Nivaldo, você tem algum site? Deixa seus endereços aí também para a gente, das suas redes sociais, seu telefone de contato, para as pessoas que queiram saber onde estão os seus shows, para irem lá, ou então para ligar, te chamar, te contratar de repente, te chamam para ir para Portugal, não é? Para fazer o seu show lá, para fazer o seu espetáculo, né? Sim. Atualmente eu não tenho um site, mas eu estou muito presente nas redes sociais. Eu tenho no Facebook cerca de 30 fã-clubes formados. São os grupos de Facebook que eu transformei em fã-clubes e dirigi a cada estado brasileiro. Ali tem 26 ou 27 e algumas cidades onde o público é maior, eu tenho também um fã-clube específico. Essas cidades são Maricá e Niterói. Além disso, todos os outros estados. Por exemplo, Rio de Janeiro, Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. São Paulo, Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. E assim por diante, né? Inclusive no Distrito Federal, Brasília. Esse fã-clube, de certa forma, alimenta o meu sonho por aí, porque quando viajo, encontro pessoas que já têm um relacionamento comigo ao longo do tempo. Através do fã-clube. Através do fã-clube, e vão lá em minhas apresentações para conhecer o trabalho. Né? Fã-clube em Portugal. Em Portugal tem o fã-clube também pelo Facebook, que é o Portugal, Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. Difícil de achar, né? E tem me dado um orgulho muito grande, porque eu, sendo um ator brasileiro, distante da cultura portuguesa nesse sentido, quer dizer, o meu jeito de trabalhar, de interpretar, de criar personagens, de me movimentar cenicamente, é muito diferente do jeito português de trabalhar. E isso, de alguma forma, acabou até atraindo a atenção de várias pessoas e que ficam aí procurando meus vídeos pela internet, querem saber, querem falar, comentam comigo. E eu tenho um relacionamento muito próximo com todas as pessoas que me acompanham. Muitas vezes eu acordo na madrugada para falar com essas pessoas que estão ali me esperando, alguns estão esperando. E o meu telefone, que o público não utiliza muito, porque ele é dedicado às relações profissionais mesmo, mas é muito solicitado. Isso no Brasil é 55, né? Uhum. O DDD 21
e o número do telefone 96519-8301. 96519 8301. 8301 com DDD 021. 21, né? Isso fica no Rio de Janeiro e daqui do estado do Rio de Janeiro eu parto para todo o país. Instagram tem Nivaldo S. Costa, tenho também o Twitter e tenho o YouTube. Então, ok, Nivaldo, nós agradecemos muito a sua presença. Nivaldo Costa, ator e mestre de cultura em Maricá. Muito obrigado, Nivaldo, pelo carinho, por estar aqui com a gente, trazendo essas informações tão importantes para nós. Muito obrigado, valeu. Eu agradeço a você, Simone Boixá, ao Francisco, que são as pessoas que coordenam o trabalho na MU News. E foi um prazer muito grande realmente estar com vocês e podendo mostrar um pouco da minha história, né? E tendo esse contato, afinando esse contato com o público que me acompanha e pessoas que, tenho certeza, a partir do seu programa agora vão me acompanhar. Muito mais. Nivaldo, muito obrigado por você ter vindo e ter contado toda a sua história aqui para nós. Eu que agradeço a vocês. Obrigada, boa noite.